Olá, seja bem-vindo ao programa Biblos da Escola Cooperatores Veritatis. Meu nome é Gabriel Campos. Eu gostaria de tratar com vocês hoje, nesse primeiro programa, acerca de um texto bíblico muito curioso, por que não dizer muito instigante e poucas vezes lido, pouca importância recebido, que é a genealogia de Jesus, tratada no capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus. Esse é o texto que abre o Novo Testamento. Esse é o texto que inaugura o Novo Testamento. Quando você toma a sua Bíblia e começa a ler, ou se dispõe a ler o Novo Testamento, o primeiro texto que você vai encontrar é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, com a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. São Mateus escreveu esse texto a partir de Abraão. Ele estabelece uma descendência de Abraão até Davi, de Davi até a deportação para a Babilônia e da Babilônia até Jesus. Essa descrição da descendência de Abraão é dividida nessas três partes. Então, nós temos aqui, num primeiro momento, uma tentativa de São Mateus de demonstrar, ou de procurar demonstrar, que Jesus Cristo, segundo a carne, é descendente direto de Davi e descendente direto de Abraão. Essa tentativa se deve a um fato de que os biblistas, os teólogos biblistas, estabelecem com muita precisão, vamos dizer assim, com muita certeza, o fato de Mateus, de que São Mateus escreveu o seu evangelho para aquelas comunidades cristãs oriundas do judaísmo, isto é, para aqueles cristãos e aquelas comunidades que aceitaram ou que se tornaram cristãos a partir do judaísmo. Nós sabemos que a igreja começa a pregar e a divulgar o evangelho logo após o dia de Pentecostes. Logo após o dia de Pentecostes. Mas num primeiro momento, ou nos primeiros anos, a igreja se limitou a anunciar o evangelho apenas aos judeus, numa compreensão um tanto equivocada até aquele momento, de que Jesus viera apenas, ou pelo menos primordialmente, para a casa de Israel. Ocorre um determinado momento em que, através de uma visão, através de uma revelação especial, São Pedro é levado à casa de Cornélio, um romano, um oficial romano, e lá ele anuncia o evangelho, a partir de uma ordem direta que lhe foi dada por Deus. Também nós temos um incidente da perseguição movida por Saulo de Tarso, logo após o martírio de Estevão, quando a maior parte dos cristãos que estavam em Jerusalém foge por medo da perseguição, mas por onde eles vão, eles acabam anunciando o evangelho. E nesse anúncio do evangelho, a partir da fuga de Jerusalém, que se dá com a perseguição de Estevão, isso é interessante porque é a partir desse momento que nasce, inclusive, a primeira comunidade cristã fora de Jerusalém. Isso ocorre na cidade de Antioquia, para a qual os apóstolos enviam São Barnabé. Mas o evangelho começa a ser anunciado de maneira contundente a partir da primeira viagem de São Paulo e São Barnabé, que está narrada no capítulo 13 e seguintes
do livro de Atos. Muito bem. De qualquer modo, nos primeiros anos da igreja, era muito clara uma distinção entre os cristãos oriundos do judaísmo, as comunidades cristãs oriundas do judaísmo e as comunidades cristãs oriundas da cultura grega, do paganismo ou de outras culturas, de outras religiões, né? Isso vai gerar, inclusive, uma celeuma, uma discussão, né, se aqueles que não eram judeus deveriam ou não observar os ditames da lei de Moisés, uma vez que se tornaram cristãos, o que vai ser discutido no Concílio de Jerusalém, narrado no capítulo 15 do livro de Atos. Mas, feita essa distinção, então nós temos a informação de que São Mateus escreveu o seu evangelho naquele momento histórico, não para toda a igreja, mas principalmente para aquelas comunidades da igreja oriundas do judaísmo. Enquanto, por exemplo, São Lucas vai escrever o seu evangelho para as comunidades de cultura grega. E aí nós podemos perceber algumas diferenças interessantes entre São Mateus e São Lucas. No caso de Mateus, você vai ter uma quantidade maior de profecias do Antigo Testamento, de tentativa de ligar a figura de Jesus Cristo, a sua mensagem, os seus ensinamentos à Torá e aos profetas do Antigo Testamento. São Mateus quer então demonstrar às comunidades cristãs convertidas ao cristianismo a partir do judaísmo que Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Messias, o Cristo, aquele que o próprio Moisés e vários outros profetas do Antigo Testamento anunciaram como Salvador do mundo. E nesse sentido, como Deus, na sua insondável vontade de se aproximar do homem, quis se encarnar e se tornar homem, claro, sem perder, sem abrir mão de sua divindade. Essa encarnação se dá no seio de uma família, no seio de um povo que tem uma história, que tem uma cultura, que é o povo de Israel. Então, a encarnação se dá por meio da gravidez de uma mulher da cidade de Nazaré, né, desposada com um homem da casa de Davi, chamado José, e o nome dessa mulher é Maria. Então, era importante que o filho desta mulher, Jesus Cristo, estivesse, segundo a carne, ligado em sua ascendência às pessoas de Davi, aquele que consolidou 1000 anos antes Israel como um grande império da antiguidade, e a Abraão, o pai da nação, ao pai de todos os judeus. Então, o primeiro fato, a primeira razão da existência dessa genealogia de Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, é essa intenção de São Mateus de mostrar aos seus leitores primeiros, isto é, aos cristãos oriundos do judaísmo, de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Abraão é o homem que Deus escolhe para, a partir dele, construir uma grande nação. E, a partir dessa nação, Deus vai se revelar ao mundo. Primeiro, como nação propriamente dita, como um povo monoteísta, como um povo dotado de uma ética
e de uma moral própria, que está estabelecido na lei mosaica. E por meio desta nação, Deus vai escolher uma mulher, e por meio desta mulher, ele vai se tornar homem para cumprir o seu desígnio salvífico de toda a humanidade. Muito bem. Então, era imperativo se demonstrar que Jesus é descendente de Abraão. Quando nós temos a queda, Deus se dirige à mulher e diz a ela, a Eva, no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis: e porei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento estava ali a determinação, o desígnio de Deus de que da descendência da mulher nasceria um Salvador. Na descendência da mulher ele se encarnaria para salvar o homem. E São Paulo vai completar, vai fazer o contraponto desse proto-evangelho em Gálatas 4, quando ele diz: e chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Pois bem, era preciso também demonstrar que Jesus era descendente direto de Davi. Por que isso? Veja só, o Antigo Testamento e a própria história da humanidade não é outra coisa senão a história das revelações, da revelação de Deus, melhor dizendo, e das alianças que Deus fez com o seu povo. No capítulo, ou no item 27 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos o seguinte: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Deus não cessa de atrair o homem a si. Essa verdade da Igreja Católica nos é mostrada no Antigo Testamento pelas sucessivas alianças que Deus faz com o homem. Essas sucessivas alianças buscam uma relação de amizade, uma relação de amor entre Deus e o homem. Deus estabelece alianças com o homem com a intenção de atraí-lo para si, para uma relação de amizade e de amor. Nós temos a aliança com Adão, nós temos a aliança com Noé, nós temos a aliança com Abraão, nós temos a aliança com Moisés, nós temos a aliança com Davi, até que chegamos à última e definitiva aliança, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, com a sua paixão, morte e ressurreição na cruz, constitui a última e definitiva aliança de Deus para com os homens, sendo todas as outras alianças pretéritas, alianças preparatórias, alianças pedagógicas, alianças simbólicas que apontavam para a aliança última e definitiva da criação dessa relação de amizade de Deus e do homem. Mas a aliança davídica, ela tem uma importância peculiar. Por quê? Deus escolhe Abraão e escolhe de uma maneira curiosa, porque escolhe um homem idoso, casado com uma mulher idosa,
que na sua juventude fora estéril. Sara, na época em que recebe a promessa de que vai ser mãe de uma grande nação, ela já tinha sido estéril fisiologicamente, ou pelo menos ela já tinha sido estéril, né, por algum problema orgânico, e já era estéril fisiologicamente por conta da idade. Né? Deus faz, a partir de um casal estéril, nascer um filho. Desse filho, Deus, que é Isaac, Deus vai fazer com que Isaac tenha mais 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é pai, então, dos patriarcas. Esse povo é levado ao Egito, mais tarde. Esse povo é escravizado no Egito, durante pouco mais de 400 anos. Sai de lá uma civilização destroçada, sem cultura, sem idioma próprio, sem moral, sem história. Essa civilização é reconstruída nos 40 anos do deserto e entra em Canaã uma nova civilização, um verdadeiro povo de Deus, guiados inicialmente por Moisés e depois por Josué. Uma vez em Canaã, eles se organizam num primeiro momento num sistema primitivo de tribos. Quando surgem os grandes líderes, chamados juízes. No segundo momento, há uma incipiente monarquia, que não dá muito certo, com a figura de Saul. Essas partes estão tratadas nos livros de Juízes e de 1 Samuel, até que Deus escolhe um novo rei, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é o sujeito que vai tomar este povo, que era uma amálgama de 12 tribos, precariamente unidas por Saul, e transformar isso numa grande nação, num grande e poderoso império da antiguidade. Davi vai construir verdadeiramente Israel. Um trabalho que se inicia com Moisés resgatando o povo escravizado no Egito, desprovido de sua cultura, de suas tradições, de seus costumes e de sua religião. Esse trabalho que Moisés inicia, esse trabalho pedagógico de 40 sofridos anos no deserto, vai ser consolidado por Davi com o Estado de Israel, com o Império de Israel, que acontece ali mais ou menos por volta do ano 1000. E em razão disso, Deus vai fazer uma dessas alianças preparatórias da aliança definitiva, que é Jesus Cristo. Deus vai fazer uma dessas alianças preparatórias com Davi. Essa aliança está narrada em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, que diz o seguinte, 12 seguintes: quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei aquele que sairá de tuas entranhas e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Mais adiante ele diz: tua casa, diz a Davi, e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Há aqui uma promessa que depois vai ser repetida, de que o trono de Israel será sempre ocupado por um descendente de Davi. Num dos salmos messiânicos, um daqueles salmos que apontam para a figura de Jesus Cristo, nós temos o Salmo 88, né? Hino de Etã, que diz o seguinte: concluí, dizeis vós, uma aliança com o meu eleito, liguei-me por juramento a Davi, meu servo, conservarei tua linhagem para sempre, manterei teu trono em todas as gerações. Então, essa promessa de Deus de manter
o trono sempre nas mãos de um descendente de Davi está também profundamente ligada ao capítulo 1 de São Mateus. Por que isso? Nós sabemos que Davi é sucedido por Salomão. Salomão reina também por 40 anos, assim como Davi. Mas o filho de Salomão, o nosso amigo Roboão, neto de Davi, já não foi tão bom quanto o seu pai e muito menos quanto o seu avô. Roboão é um pequeno desastre. Isso provoca a revolta de Jeroboão, a cisão política do reino e a cisão religiosa também. 10 tribos ocupam o norte, que ficam na capital de Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, se tornam o reino do sul, com capital em Jerusalém. Nesse reino de Judá, com a capital em Jerusalém, nós teremos sempre um descendente de Davi. O reino do norte vai ser dizimado e praticamente absorvido, completamente destruído a partir do ano 721 a.C., com a invasão da Assíria. O reino do sul vai sobreviver. Embora ele venha a ser solapado pela ocupação babilônica, depois pela ocupação dos persas, depois pela ocupação de Alexandre na Macedônia e depois pelo Império Romano, o trono é prometido sempre a um descendente de Davi. Daí, São Mateus vai traçar a genealogia de Abraão até Davi e de Davi até José, para mostrar que José é, a rigor, o legítimo herdeiro do trono do reino de Judá. Sendo José o pai, ainda que adotivo ou nutrício de Jesus, Jesus é o rei de Israel. É aquele que vai ocupar, o que deveria ocupar, o trono de Israel. Não é por outra razão que quando São Lucas narra a encarnação, o diálogo da anunciação de nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo Gabriel vai dizer a Maria: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Observe que é interessante que, tendo Jesus nascido de Maria, o anjo diz que este filho de Maria vai receber o trono de Davi. E Maria estava desposada com José, que é o descendente direto do rei Davi. É interessante você imaginar que esse reinado, pelo menos de linhagem histórica, que nos mostra José como o descendente direto de Davi, e ali Jesus como o legítimo herdeiro do trono de Davi, esse reinado não se realiza no plano político do Israel dominado pelos romanos. Na verdade, esse reinado se realiza no plano da eternidade, porque Jesus, herdeiro do trono de Davi, filho de Davi, vai reinar no Israel espiritual, na comunidade dos crentes, daqueles que foram salvos. Assim como Israel era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, por meio do qual Deus se fez conhecer no mundo, Deus fez ao mundo conhecer as suas alianças, Jesus e aqueles que nele creem serão o Israel de Deus, o povo eleito. O povo eleito.
cujo reino não se limita ao espaço político geográfico deste mundo, mas projeta-se para a eternidade. E aí você lembra das palavras de Jesus a Pôncio Pilatos: o meu reino não é neste mundo. Então, Deus faz uma promessa de um Salvador, de um Messias, de um libertador. Essa promessa é feita dentro da estrutura do Estado de Israel, aos profetas e reis do Estado de Israel. Deus traça, inclusive, uma linhagem, uma descendência, uma genealogia dos reis de Israel. E dentro dessa genealogia, nós temos um casal, Maria e José, que se tornam pais do Deus encarnado. Lembrando aí, do nascimento virginal, Deus se encarna por meio no seio de Maria, José se torna o seu pai adotivo, e esse Jesus de Nazaré, com o seu sacrifício na cruz, herdeiro do trono de Davi, torna-se verdadeiramente rei de toda a eternidade daqueles que creem no seu nome e que o tomam como Salvador de suas almas. Nesse sentido, nós entendemos um texto interessante, que é o texto de São Paulo, quando São Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, falando da humildade de Cristo. São Paulo diz que Jesus se humilhou e humilhou até a morte, não é? Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se mais ainda, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, que está na terra e que está nos infernos abaixo da terra. Então Jesus é este rei, projetado no Antigo Testamento como um grande Salvador, que nasce da linhagem real de Davi, mas para reinar não só em Israel, mas em todo o mundo, em todo o universo. É interessante lembrar, porque daqui a 2 ou 3 semanas nós teremos na Igreja Católica, no último domingo do ano litúrgico, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Ou seja, nós teremos a consolidação do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. É isso. Fique com Deus.